Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter um papo muito legal com Gustavo Arcos. Vamos chamar ele agora. Opa, Gustavo! Tudo bem com você? Fala, Tiaguinho, tudo bem, meu querido, com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Está todo mundo curioso para saber quem é o Gustavo Arcos. Quem é esse cara desenrolado em tecnologia? Fala um pouquinho de você, Guga. Legal, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é uma honra participar desse projeto aí. Bom, falando um pouquinho de mim, né, eu tenho 30 anos, sou casado, tenho um filho pequeno, tenho 3 cachorros, sou do mundo aí canino também. Trabalho com tecnologia há um pouco mais de 3 anos agora. Antes disso, trabalho no setor de eventos corporativos, palestras, treinamentos, workshops, e há quase 10 anos já nessa atuação. Sou um cara que gosta de praticar muito esporte, sou um entusiasta da vida, acho que a gente está constantemente em uma evolução, e um pouco do meu ingresso no mundo de tecnologia, acho que diz muito respeito a essa filosofia da vida que eu sigo. E aí, mais para frente, eu posso entrar com detalhes sobre isso, mas isso é um pouquinho sobre mim. Tenho certeza que no decorrer desse nosso bate-papo vou entrar em mais aspectos, falar um pouquinho sobre meus hobbies, sobre aquelas atividades que eu gosto de realizar também. Ah, que coisa boa. Deixa eu te dizer uma coisa. Então, tu tem 3 anos na área de tecnologia. Então, mas como foi que tu decidiu entrar na área de tecnologia? O que que tu trabalhava antes e o grande salto, né, para a área de tecnologia? Legal. Essa história é um pouco triste, mas boa ao mesmo tempo, né? Que, como eu comentei, desde que eu comecei minha vida profissional, eu trabalhava no setor de eventos corporativos. E quando veio a pandemia, esse setor foi obviamente muito afetado, né? Porque a gente não poderia aglomerar, a gente não poderia realizar nenhum tipo de evento presencial. E como qualquer bom empresário, você monta ali um fluxo de caixa pensando numa emergência de 3, 6 meses, às vezes até, quem sabe, um ano, mas a gente não imaginava que a pandemia iria se pendurar aí deu mais ou menos 20 meses que a gente ficou impossibilitado de trabalhar. Então, nesse meio do olho do furacão, eu comecei a pensar em me realocar no mercado, em tirar um pouquinho ali a camiseta de empreendedor e eventualmente vestir uma camiseta de colaborador, de vamos fazer a operação trabalhar, vamos vestir a camisa do time e tudo mais. E aí, quando eu comecei a procurar, né, não sabia muito bem para onde eu sabia que eu ia para a parte ou administrativa ou a parte comercial. E aí, conversando com alguns colegas, comentei com um amigo meu sobre essa minha mudança, ele me convidou, fez um convite perguntando se eu teria interesse em trabalhar na parte de prospecção, como SDR, e eu não esqueço da minha entrevista que ele me perguntou assim, hoje, né, eu trabalho muito com a parte de cloud, né, a parte de infraestrutura, e quando ele me perguntou assim, o que que você conhece de computação em nuvem, cloud, até onde você entende desse mercado? E eu ali na minha completa ignorância, né, falei, não, eu conheço bastante de Google Drive, Dropbox, iCloud, e obviamente que isso é apenas um pelinho aí de tudo que a cloud envolve e pode fornecer. Então, essa é uma história bem engraçada, né? Foi, como eu comentei, uma adaptação que eu tive que realizar para buscar cumprir com os meus compromissos, com as minhas responsabilidades, mas também porque eu estava me sentindo um pouco ocioso, eu gostaria de estar atuando, eu gostaria de estar aprendendo coisas novas, e esse mundo de tecnologia me encantou muito porque eu sinto que a computação em nuvem, ela democratizou, de uma maneira geral, o acesso à infraestrutura, o acesso a tecnologias
que antigamente apenas grandes empresas ou médias, pequenas e médias empresas que já têm um faturamento alto poderiam usufruir disso, e hoje não. Hoje, com as players que temos em mercados, existem modelos pagar por aquilo que você usa, tem algumas camadas como free tier, né, para você poder utilizar. Então, esse mundo de tecnologia como um todo, eu vejo que é o avanço, é o futuro. Isso ainda é só o que a gente vê hoje no mercado é só o começo. Eu acho que ainda vai expandir muito. E estamos num timing, né, Tiaguinho, que é muito propício. A gente vai ver essa evolução acontecendo, já estamos vendo, né, e ela vai continuar. Então, essa foi um pouquinho do como eu ingressei no mundo de tecnologia. Ah, que legal. E no mundo do evento, tem como você fazer uma comparação com a parte de evento com a parte de tecnologia? Alguma coisa se encaixa nesse processo ou é tudo muito novo, ou é tudo muito moderno nesse processo? Legal. Acho que hoje a minha experiência profissional que eu tenho na parte de tecnologia é com serviços, né? Com consultoria, com apoio e tudo mais. E por mais que a operação que eu tenho na parte de eventos, ela, além de ter um produto envolvido ali, então nós temos a sala, nós temos o videoprojetor, nós temos a sonorização, o que o cliente realmente anseia é o serviço, é como ele vai ser tratado, como ele vai ser entendido, compreendido e como a gente vai buscar a melhor solução para ele, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de que horas a gente deve, por exemplo, servir o coffee break. Olha, o cliente às vezes não imagina que se colocar o coffee break, por exemplo, às 11 horas ou 11h30, meio-dia, o pessoal já vai estar com fome de almoço. Então, o coffee break não vai atender a necessidade. Isso se aplica também na parte de cloud, né? A analogia que dá para fazer assim, cara, às vezes o cliente quer utilizar uma estrutura porque ele viu que uma grande empresa faz isso e ele quer replicar. Calma, não necessariamente aquilo vai se fazer sentido para você. Então, esse apoio, que é uma demanda que eu sinto que no Brasil, aquelas empresas que conseguem fornecer esse serviço de uma maneira bem customizada e bem direcionada, centrada no cliente, faz toda a diferença. Então, dá para fazer uma analogia em alguns processos, em algumas maneiras de lidar com o cliente. Então, tem muita coisa que eu uso entre experiências, né? Que legal. E aí, o teu amigo te chamou para a oportunidade de tu conversar e começar uma nova etapa na sua vida, né? E tu entrou de SDR como estagiário lá ou já foi? Não, vai pro fogo, velho. Vai pro fogo, vai captar cliente. Ou não, ou foi assim, bicho, senta aqui que a gente vai te acompanhando e a gente vai introduzindo tecnologia na sua vida, até porque você não veio do ramo, né? Então, você deu o primeiro passo, né, para tecnologia. Legal. No primeiro mês, assim, eu comentava com todo mundo quando eu mencionava dessa nova oportunidade, que é como se eu tivesse voltado para a faculdade, porque o primeiro mês, eu lembro que a minha cabeça doía, assim, de tanto que eu aprendi, tanto que eu estudei naquele dia sobre tecnologia e tudo mais. Então, os primeiros 2 meses, eles foram de um onboarding de conhecimentos em gerais, né? Hoje, as principais players têm ali diversos certificados e para você poder trabalhar e atuar nesse mundo, obter esses certificados de conceitos fundamentais de cloud, eles te dão um bom norte em como conduzir uma conversa com o cliente, de como entender uma dor de um cliente e tudo mais. Então, esses primeiros 2 meses que eu estive na companhia foram realmente de capacitação pura, de apoio, de entender a oferta, de entender o que a empresa realizava, o que o Gustavo, como SDR, tinha que perguntar e mapear, né, para passar um lead qualificado, mas logo nos primeiros
2, 3 meses eu já comecei a olhar um pouquinho como processo, não só como estratégia, e aí eu já comecei a dar alguns pitacos de vamos mudar, vamos utilizar a ferramenta XYZ, vamos fazer uma cadência, vamos fazer uma campanha nichada, e eu comecei a estruturar essa parte de SDR. E em poucos meses eu já passei ali para atuar como AM mesmo, tinha minha carteira de clientes, comecei a trabalhar com uma cadência ali, com clientes da base também, e dali em diante comecei aí como vida de vendedor na parte de cloud. Vou te dizer uma coisa, Viz. Antes de entrar na área comercial, né, eu tive a oportunidade de trabalhar e ter um bar. Pô, Tiago, Não sabia. Tive um bar. Que legal. E aí eu trabalhava com minha irmã, né? E aí eu era garçom. E assim, cara, o que é que tem a ver a área de tecnologia com garçom? Para mim foi a melhor experiência da vida, porque primeiro é lidar com as pessoas, né? Lidar com momentos, que são vários momentos. Você está lá no bar, então assim, é todo tipo de pessoa, né? E lembro como fosse hoje, o tal falado but, né, que a gente brinca, né, que é o budget, account, need time, né, que a gente fala bastante. É simplesmente botando a venda em prática, sendo um garçom, né, sabendo se o cara tem um orçamento, né, para comprar as comidas boas, sabendo qual é a necessidade, o que ele quer comer, o que ele quer beber, né, qual o tempo, né, desse negócio, né, e quem é que vai pagar a conta, né? Então eu já só sabia o jogo daquela fórmula mágica de fazer esse processo. E aí, quando eu tive a oportunidade de sair do bar, né, e trabalhar com tecnologia, eu lembro como fosse hoje. Eu entrei numa empresa bem pequenininha e essa empresa fazia muito esse processo assim. Cara, tem que vender computador para gamer, né? E eu disse, cara, o que é que eu não sabia nem o que é um processador na vida? E aí fui aprendendo com o dia a dia, né? Fazendo esse mesmo processo que você está fazendo. Então, assim, quando você comentou isso, eu fiz, cara, me lembrou uma parte da minha vida antiga que, assim, cara, eu não tinha reparado, mas isso aí é muito importante, velho. Para quem está hoje num nível muito mais alto, para quem diz assim, cara, eu já fui aquilo, então muitas vezes faz você pisar no chão novamente, tá entendendo? Então, assim, eu fico muito feliz nesse bate-papo de hoje, a gente começar a puxar algumas origens, né, do processo, né? Sim. E nesse processo aí, me conta uma história engraçada desse processo, porque assim, entrou de supetão na parada da tecnologia por causa da parada, né, do todo, mas tu entra lá, começa a ser SDR, daqui a pouco já tem conta, me conta uma história engraçada aí desse processo como um todo. Eu tenho uma história que eu lembro de uma situação muito complicada, uma saia justa muito apertada, que nesse processo, né, de mudança, de capacitação, de entender esse mundo e tudo mais, em algumas reuniões que eu conduzia, às vezes eu tinha alguma pessoa participando como shadow, seja para me avaliar, ou seja para aprender comigo como conduzir as reuniões e tudo mais. E eu lembro que essa reunião, o cara começou a falar um nível técnico muito profundo, e eu, obviamente, não estava acompanhando ali a capacidade técnica dele, mas ao mesmo tempo eu não queria demonstrar para ele que eu não estava entendendo. Então eu só meio que ensinava com a cabeça, entendi, certo, estou anotando isso daqui para levar para o time técnico depois, não, isso daqui é muito pertinente. Aí a gente encerrou a reunião, a pessoa que estava acompanhando comigo, ele falou assim, cara, não sabia que você entende dessas coisas. Eu virei e falei assim, cara, eu não entendo de absolutamente nada. Eu só anotei e falei, depois eu vou ver internamente como eu vou resolver isso. Mas eu lembro que na hora eu ficava me perguntando assim, Gustavo, não tente fazer nenhuma pergunta muito aprofundada, porque você vai dar um tiro no escuro que você pode errar muito feio. Então, tenta ser o mais compreensivo ali de, não, entendi, e tenta só depois, e depois a gente endereçou isso internamente, a gente conseguiu avançar, mas eu lembro que foi uma situação bem inusitada. Eu já passei uns calafrios também, viu, velho? Quando você faz aquela Até reunião, hoje, né? Até hoje a gente passa, né? A turma me vê assim, ó, botando a mão na cabeça. Não é porque eu não sei, é porque calafrio mesmo de nervosismo, de, pô, quero ajudar, né? Mas eu tenho uma pergunta que
é super importante para quem é ser humano nesse processo, né? Eu sei que nessa fase de transição, de sair da área de evento e ir para tecnologia, quando chega em casa, a cabeça do Gustavo, conversando com a esposa, qual era o nível de maturidade desse processo todo, de trocar essa ideia com elas, assim, amor, eu vou desistir, velho, desse processo. Ou teve um, não, amor, eu gostei demais e vamos embora. Explica um pouco esse parto mais humano, né? Que a gente vê muita área de tecnologia, processo, né? E muito profissional. Vamos mais para esse lado ser humano, que eu acho que é importante as pessoas saber que todo mundo tem problema, todo mundo entende que tem algo difícil a acontecer. Me conta um pouco disso, Guga. Até entrando antes de falar no âmbito dos sonhos, assim, das pretensões sobre essa minha atuação no ramo de tecnologia, um passo atrás que eu dou, assim, mais falando sobre como pessoa mesmo, né? Da mudança que eu tive de empresário, dono do meu negócio, cuidando do meu business, da forma que eu quero, sem ter tantas dependências e tudo mais, e a virada de chave de, olha, agora o Gustavo é um colaborador, faz parte de uma equipe, tem que se reportar ali para um nível hierárquico acima e tudo mais. E, honestamente, eu acho que a mudança, para mim, foi muito mais difícil nisso do que necessariamente no setor em que eu estaria trabalhando. Assim, eu sou uma pessoa que eu considero muito adaptável. Eu brinco com a minha esposa que eu sou como se fosse um camaleão. Vamos no show de pagode. Gustavo vai estar lá se divertindo como se fosse um show de música eletrônica. O Gustavo agora está trabalhando com eventos. Agora o Gustavo está trabalhando com veterinário. Agora o Gustavo está trabalhando... Eu não vejo muito problema nisso, mas a mudança de vestir o outro lado da camisa e tudo mais foi um pouco mais complexa de processar, de entender, de aceitar, né? E hoje em dia eu vejo que é muito possível você empreender sendo também um colaborador, sendo também um membro ali da equipe, né? Então, hoje eu consigo lidar com essa mudança de uma forma muito mais tranquila, mas foi uma transição que eu lembro que eu conversava para minha esposa, eu falava assim, cara, mas por que eu tenho que me preocupar se o meio de comunicação que a empresa usa está verdinho, se está online, se está ausente e tudo mais, se o que importa é o meu resultado, se importa o meu trabalho e tudo mais. Então, quando eu tive que me deparar que isso é a realidade de grande parte da população, né? A maioria é elitista atualmente no Brasil, eu tive que me readequar. E isso não é tão simples, não é tão fácil. Mas hoje que eu vejo que eu me tornei uma pessoa melhor com essas mudanças, né? Eu vou te dizer que a gente, principalmente quem é empresário, né? Ele consegue ter uma visão além do alcance. Porque, como ele é empresário, às vezes ele se preocupa com algo que qualquer profissional que nunca foi empresário, né? Ele olha assim, beleza, custo é da empresa, vou fazer e tal. E quando o cara já foi dono, o cara olha com outra visão. Ele fala assim, cara, vale muito a pena prestar atenção nos processos, vamos reduzir custo aqui, vamos melhorar isso. E às vezes, o processo do cara que nunca foi empresário, ele nunca, às vezes, não bate de frente. Ele diz, não, tá aqui, ó. E quando quem já foi empresário, às vezes, bate de frente com o gestor, com o diretor, diz assim, não é desrespeitando, mas é uma forma de melhoria da empresa, tá entendendo? Então, vamos melhorar, vamos trazer algo melhor para a empresa. E é aquele sangue nos olhos que vem, né, do empresário, e ele se torna um operador, né, um novo membro da empresa, né, e começa a ter hierarquias. Eu acho isso super legal, porque a gente consegue enxergar além do alcance desse processo, né? E tem uma coisa que eu vi muito legal na igreja, que eu ouvi um pastor falando assim, o avião, ele nunca sobe com ventos, ele sobe sempre com vento diferente. Por quê? Porque nessa vida, se fosse tudo do mesmo sentido,
não ia ser nada, ia ser mais uma coisa. E ele precisa ter o vento contrário para ele ganhar resistência e subir. Então, muitas vezes, a gente precisa dessa resistência como um profissional. Sabe aquele cara que diz assim, cara, eu preciso ter essa resistência para poder lá na frente crescer. Então, muitas vezes a gente leva aquele calor, né, de, puxa, eu tenho que fazer isso, que é a pressão psicológica de, ai, tem que fazer, tem que fazer. E aí você começa a transformar os auto-performance, né? Você começa a se tornar um auto-performance, respeitando esse processo como um todo, né? E aí, muitas pessoas fazem perguntas tipo assim, Tiago, faculdade ou certificação? E aí eu te faço essa pergunta. Gustavo, nessa entrada, né, no mercado, que era lá de evento, começou a trabalhar com nuvem também, né? E aí começa a trabalhar com tecnologia, com nuvem. Eu te faço essa pergunta, cara. Faculdade ou certificação? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que ter um disclaimer, né? Uma pontuação antes, que eu acho que cada mercado é um mercado. Tem mercado que exige ainda faculdade, pós, MBA, doutorado para você poder crescer. Eu vejo muito pelo mercado de advocacia, por exemplo, para você poder crescer na sua carreira, você precisa continuar estudando, você precisa se atualizando das matérias, enfim. E eu ainda vejo que, de uma maneira geral, o mercado aceita as pessoas de uma forma muito mais muito mais receptivo para aqueles que estão cursando alguma faculdade. Então, hoje, eu já tenho um diploma no isso é a opinião minha, Gustavo, tá? Obviamente, não estou dizendo que é a realidade, é o fato, mas, por exemplo, Claro. se você tem um bacharelado ali de administração, de engenharia, de economia, e futuramente você gostaria de mudar de atuação, acho que talvez um curso capacitório, um certificado é uma porta de entrada. Eventualmente vai fazer sentido se aprofundar, por exemplo, se você seguir a carreira técnica, você eventualmente vai ter que fazer um curso de sistema de informação ou um curso específico em cloud para você conseguir trabalhar. Mas eu acho que, de uma maneira geral, você tem que analisar muito bem o seu momento, o seu orçamento, a sua projeção, aonde você quer chegar na sua carreira. E eu acho que muito, quando a gente fala muito sobre alta performance, tem muito uma questão de perseverança. O alta performance, às vezes, as pessoas levam muito para a questão de alcançar o objetivo rápido, de uma forma precisa, objetiva, mas também tem um trabalho ali por trás de perseverança para se tornar uma pessoa de alta performance. Não tem como você se tornar alguém de alta performance e 2 meses depois deixar de ser. Você tem que manter isso, e para manter você tem que trabalhar nessa perseverança. Então, eu vejo que nessa parte de ensino, essa perseverança ela é fundamental. Ela é fundamental, o mercado reconhece, o mercado exige. Então, a recomendação que eu dou é, se você tem esse privilégio e essa oportunidade de poder estudar ali de uma forma mais integral, de uma forma mais dedicada, porque você tem essas condições, faça. Se você está trabalhando o dia inteiro e tem ali só, pega condução, transporte público e tem pouquíssimas horas do dia para fazer, para estudar e se capacitar, qualquer coisa começa ali com esses certificados, começa com esses cursos que tem uma carga horária menor para ser uma porta de entrada, e com o tempo, com a sua disponibilidade, você vai se capacitando. Essa acho que hoje em dia seria a minha recomendação que eu daria. Eu vou te falar um pouco da minha experiência nesse processo, né? Lembra que eu te falei que eu trabalhava no bar, né? E aí, sim, o nome do bar era PhD do Caldo. Lembrei, bota aí há 20 e poucos anos. Né?
E aí, na época, eu entrei no MIC, né, no Innovation Center, na época. E aí o pessoal dizia assim, cara, tu trabalha no MIC? Não, eu estudava no MIC, né? Tinha instrutores lá e eu fazia o curso da Microsoft. E aí, um dia eu cheguei para o instrutor e disse assim, cara, foco na faculdade ou na certificação? E aí ele falou isso que você falou assim, tudo depende, cara. Depende da sua forma de querer algo, né? E aí eu entrei na faculdade, né? Acredite se quiser, eu sou formado em análise e desenvolvimento de software, né? E eu sempre fui aquele cara que dizia assim, cara, beleza, aqui é a faculdade. Mas o que é que vai me fazer diferente do mercado? Eu lembro como fosse hoje, a minha turma tinha mais ou menos uns 30, velho. 30, 40. E aí eu tirei a minha primeira certificação de Microsoft. Lembro como fosse hoje. Ela é como fosse aquela certificação chamada MOF. Microsoft Operation Framework. É como fosse o ITIL hoje, né? Que é toda a certificação de serviço. Tirei essa prova, aí fui tirando outras. Daqui a pouco o mercado começou a me enxergar diferente. Disse, cara, eu tô te chamando para uma entrevista devido à tua certificação, mas nunca era a minha faculdade. Mas a faculdade ela se tornou um pilar muito importante para bonificação. Tipo, olha, você vai ganhar X, mas você tem essa faculdade e vai ganhar Y. E aí eu achava super legal isso, né? Que eu vim da área técnica, né? E dizia, cara, que legal isso, velho. E até hoje, eu envolvo muito a parte de certificação na evolução como profissional, né? Eu já faz 16 anos que eu saio da área técnica e me entro na área comercial, né? E aí, hoje eu chego para o cliente e a gente vai conversando e diz, pô, mas eu fiz isso. Nossa, tu fez isso? E assim, até volto a te falar assim que muitas vezes o conhecer, né, e achar que pode auxiliar alguém, isso é o mais legal, porque o cliente olha assim, pô, que legal, cara, que legal isso. E a gente vai fazendo toda essa etapa, né? Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os fatores de sucesso para um grande e alta performance, cara? Cara, eu sempre resumo alta performance da seguinte maneira: é fazer mais com menos. É você conseguir alcançar seus resultados fazendo com menos esforço possível. Para mim, isso é alta performance. Por que eu digo que isso é alta performance? Você vai se sentir realizado profissionalmente, você vai alcançar os seus objetivos, você vai crescer, você vai conseguir expandir o seu conhecimento sem que isso dependa de esforço excessivo. Obviamente que, eventualmente, para chegar na alta performance, você vai ter que se desempenhar de uma forma excessiva para chegar lá. Mas uma vez que você chega na alta performance, você conseguir fazer um bom trabalho sem ter que se esforçar tanto no sentido, né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu sentar para conversar com você, para fazer uma apresentação de uma proposta comercial, eu não preciso me desempenhar mais tanto esforço para chegar e conseguir te apresentar por causa de todo o trabalho que eu tive nesse passado. Então, é pegar, aprender com os meus erros, aprender com os meus acertos do passado e hoje conseguir fazer uma apresentação de proposta sem que dependa de tanto esforço da minha parte. Então, eu acho que como um foco para alcançar isso, você tem que sempre ver aquelas atividades que você está fazendo de uma forma muito rotineira, se eventualmente não tem como padronizar, tentar pensar fora da caixa, não seguir um padrão só porque esse daqui é o caminho. Não, tenta pensar um pouco fora da caixa. Eu vejo que hoje em dia no mercado, se você se esforça um pouco a mais do que a maioria, você já é reconhecido, você já é destacado. Então, esse empurrãozinho final que quando você dá, você consegue se destacar. Então, vale a pena se esforçar, vale a pena perseverar, vale a pena você tentar fazer algo novo,
vale a pena arriscar. A vida não é estática, ela é dinâmica, vale a pena você se permitir arriscar, porque às vezes nesses momentos de vulnerabilidade, nesses momentos de risco, você vai achar uma pedra preciosa e você vai poder construir algo novo. Então, acho que o que eu digo sobre isso da parte de alta performance é isso: consiga automatizar tudo aquilo que você não precisa de você. Pense naquilo que vai te gerar valor, que é aquilo que vai te destacar no mercado, que vai te destacar na empresa, e busque sempre fazer algo novo. Não permita que você caia nessa zona de conforto, que é muito comum, muito comum. Deixo claro aqui que já estive nessa posição em diversas vezes da minha carreira, então não se permitir se estagnar e achar que agora que eu tenho uma certificação está suficiente, agora que eu fiz uma venda grande eu não preciso vender mais. Não. Constantemente você tem que estar buscando isso. E não, então você está falando que você tem que se virar um workaholic, tem que trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Deixo claro aqui. Isso daí é para você se desenvolver como profissional, como pessoa, como parceiro, e essas coisas que eu digo até de alta performance e tudo mais, isso você pode se replicar em outros âmbitos na sua vida, né? Familiar, com amigos, enfim. Isso você pode se replicar também. Então, isso que eu tento praticar todos os dias. Obviamente que a gente não vai acertar sempre, somos falhos, isso faz parte do processo, acho que isso traz a beleza da vida, mas eu acho que a autocrítica, a autoanálise também é fundamental para a gente chegar nesse nível que a gente almeja. Isso é muito importante, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se você pudesse indicar um livro para as pessoas, para ele se tornar um alta performance, qual você indicaria? Cara, livro para se tornar um alta performance. Eu sendo muito sincero, eu fujo um pouco desses livros de alta performance. Eu não gosto muito, eu nunca me identifiquei com alguma linha ali, mas tiveram livros que, para o meu viés comercial, me ajudaram muito para alcançar esse objetivo. Um é sobre técnica de venda, aí acho que cada um tem a sua, não vem tanto ao caso, mas foi o Spin Selling, foi um livro que me ajudou bastante. Mas acho que um livro que me fez muito sentido, e isso se aplica não só para a parte comercial, mas para a vida um pouco toda, assim, é a parte de Receita Previsível, que é um livro que fala muito de você ter ali um fluxo de se alimentar um pipeline, de você montar uma cadência, de você montar uma rotina, de você montar estratégias. E, obviamente, a vida não é preto no branco, não temos que viver sempre com base ali do planejamento, do esperado, mas eu creio que quando você tem uma rotina bem definida, quando você tem uma casa bem organizada, você consegue enxergar o seu plano, os seus objetivos de uma forma muito mais clara. Então, esse livro da Receita Previsível, você pode usar as técnicas que eles usam ali para encher o seu pipeline de vendas e manter essa cadência de vendas. Você pode usar essas técnicas para como eu posso preencher cada uma das minhas etapas para chegar no alta performance que eu gostaria. Então, acho que essa eu deixaria como indicação. Coisa boa. E me conta uma coisa assim, quando chegou a pandemia, deu vontade de desistir de tudo ou já pulou para a empresinha da nuvem e disse assim, agora é meu lugar? Diz aí. Acho que acho que eu nunca comentei isso com você, mas como eu comentei, tenho 30 anos. Nos meus 30 anos eu nunca tinha feito nenhuma tatuagem. E a única tatuagem que eu fiz no meu corpo foi o ano 2020, 2020. Todo mundo me pergunta, né, por que eu tatuei isso, o que essa tatuagem significa para mim, né? E o ano de 2020, como você comentou, né, foi o ano que a pandemia iniciou globalmente. Obviamente a pandemia começou ali em novembro e dezembro na China, foi se espalhando, mas de fato o boom começou em fevereiro, março, que foi quando tivemos o lockdown aqui no Brasil e tudo mais.
E para mim foi o pior, melhor ano da minha vida. O ano de 2020. Foi um ano muito desafiador. A minha fonte de renda ficou impossibilitada. Eu praticamente fiquei como se fosse desempregado, né? Porque a minha empresa teve que parar, tudo que a gente teve que repensar e tudo mais. E o Gustavo sempre foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa que gosta de ver gente, que gosta de estar na rua, que gosta de dar risada, que gosta de encontrar amigos e tudo mais. E foram se passando os meses, e quando você é dono de algo, você é que nem como se fosse um filho, assim, você cria ali, você desempenha esforço, você se dedica, você cuida, você zela para que aquilo dê certo. E quando eu via que algo que eu criei com tanto esforço, que eu construí com tanto carinho, estava se desfazendo por fatores externos, foi um momento muito delicado profissionalmente para mim. Nesse meio tempo, a minha esposa engravidou e a gente infelizmente veio a perder um bebê, nosso primeiro bebê a gente perdeu. E isso tudo aconteceu no primeiro semestre desse ano de 2020. E no segundo semestre, desse mesmo ano, as coisas começaram a mudar. Eu ingressei no mundo de tecnologia, eu me restabeleci financeiramente. A gente engravidou no mesmo ano, que foi da gravidez do meu filho, né, o Guto, que hoje está completando quase 2 anos. E o ano de 2020 foi um aprendizado muito forte para mim, no sentido assim, cara, você pode estar no pior cenário, você pode estar passando pelas dores que você nunca imaginou que você passaria, mas se você perseverar, se você acreditar naquilo que você quiser acreditar, eu acredito em Deus, você vai sair, vai ter esse resultado, vai ter algo grandioso esperando do outro lado, e foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro ano foi um ano onde eu estava com diversas incertezas na minha vida, e no segundo semestre, com uma forma muito conduzida aí por Deus, as coisas se reverteram e se estabeleceram. Então, esse foi um pouquinho do que foi a pandemia representou para mim, assim, de uma forma bem resumida. Ah, que legal, velho. Fico muito feliz, né, que teve momentos de baixa, mas de alta, e que levou como um aprendizado, né? Então isso lhe deu marcou sua vida, né? Deu um cheque lá de realmente foi um ano que impactou. Deixa eu fazer uma pergunta agora sobre tecnologia, né, velho? A gente fica falando de vida e tá aí, cadê a tecnologia Exato. desse negócio todo, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Essa é daquelas, né? Sei que você trabalha com a nuvenzinha, né? Com a AWS. O que é que você vê para o futuro a AWS na entrada de segurança e de inteligência artificial? O que é que você enxerga isso na AWS? Cara, eu acho que a segurança ela já é mais que uma realidade. Ela só vai continuar sendo atualizada constantemente, buscando melhorias e tudo mais. Mas eu vejo que hoje em dia os recursos que a gente tem de segurança eles já são muito bem avançados, seja lá qual cloud for. Particularmente a parte de inteligência artificial, principalmente de machine learning, foi um dos temas que mais me interessaram quando eu ingressei no mundo de tecnologia. Eu lembro que, como um entusiasta, eu assisti alguns workshops de um time de dados, até deixo aqui uma menção honrosa ao Bernardo, que é um ex-colega meu de trabalho, que é um cara que eu admiro muito profissionalmente. E ele foi um cara muito solícito quando eu comecei a buscar entender esse mundo de inteligência artificial, de como que a inteligência artificial fazia, por exemplo, o reconhecimento de uma imagem, de saber que aquilo é a bicicleta que a gente tem que assinar lá toda vez lá no Google, ou o hidrante, ou o semáforo e tudo mais.
e esse colega me explicou como que era feita a leitura, como que era tudo através de código, que tinha todo um processamento por trás disso, que a inteligência artificial estava ganhando corpo e tudo mais. E eu acho que esse é um mundo que ele vai crescer. E agora a questão é como ele vai crescer e como nós, seres humanos, queremos que ele cresça, né? Para nosso benefício. E eu acho que a inteligência artificial como um todo é um ponto que gera muito debate, porque tem algumas pessoas que falam assim, poxa, mas a galera está desenvolvendo e investindo esforços para a inteligência artificial eventualmente substituir o ser humano e não facilitar a vida do ser humano, né? E eu acho que então essa é o grande cerne do debate que a gente tem que ter em relação à inteligência artificial, em utilizar isso a favor a todos, não a um grupo específico de pessoas, mas a todos, ao ser humano, para facilitar a vida, para que todo mundo possa ter uma condição de vida melhor, né? Então, eu vejo com a inteligência artificial como um excelente caminho para facilitar a vida de todo mundo. E não de tirar empregos, e não de virar um robô e assumir a população, nem nada do tipo. É verdade, velho. No final da história, uma pensa lá que vai ter lá máquina mortífera, né? Mas esse mundo de tecnologia eu acho muito legal, cara. Principalmente a nuvem. A nuvem vem para revolucionar o negócio de um jeito, meu Deus do céu. Do frame, aquele My Friends, né, grandão, aí vem um computadorzinho, aí lá vem um celularzinho, não, vem as virtualizações, né, dos servidores, depois vem um celularzinho, e hoje está na nuvem, né, então a tecnologia evolui como o ser humano, né, então o ser Exato. humano vai evoluindo conforme o tempo, né, e vai fazendo esse processo. Deixa eu fazer outra pergunta de tecnologia, posso ou não posso? Se eu souber responder, vamos Vamos lá. embora. O que é a AWS pro Gustavo, velho? Sabe aquele fabricante que entra no coração? Dá um resumo do que é a AWS para você, cara. Como uma visão de profissional mesmo, de account manager, de cuidar de um fabricante gigante do mercado. Né? Legal. Cara, eu admiro muito, 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 muito mesmo a AWS, porque ela é uma empresa extremamente democrática, ela é uma empresa extremamente justa. Se você seguir o passo a passo o caminho das pedras, que ela, inclusive, é reconhecida no mercado por fornecer material didático, curso capacitório, disponibiliza diversos profissionais de diversos segmentos dentro da companhia para ajudar o parceiro. Então, nisso eu tenho realmente que reconhecer o quão bem documentada e bem definidos os processos são com a AWS. Desde que eu comecei a conhecer esse mundo, eu me encantei. Acho que tem muitos números de mercado que muitas vezes as pessoas não imaginam, mas um exemplo que eu sempre gosto de trazer, né, que é o Amazon.com, né, a parte de distribuição, marketplace de venda de produtos e tudo mais, é a mais conhecida no mercado. A maioria das pessoas, se eu falar, eu comprei na Amazon, as pessoas sabem do que você está falando. Mas se você falar assim, você já ouviu falar sobre AWS, as pessoas, grande maioria, às vezes não conhece. Mas um fato muito interessante sobre isso é que hoje a AWS representa coisa de 65% ou 67%, se eu não estiver enganado, da lucratividade da operação da Amazon, da companhia Amazon como um todo. Então, você vê que é um business extremamente lucrativo, extremamente escalável. Como eu comentei mais cedo, democratizou muitas coisas, por você poder contar com serviços gerenciados pela própria AWS. Você eventualmente não precisa ter uma equipe tão robusta, você não precisa ter um investimento tão significativo na parte de tecnologia, você pode fazendo algo de uma forma gradativa. Então, tudo isso me encanta muito sobre essa provedora. Eles são extremamente transparentes. Para quem você acionar lá dentro, se a pessoa não for a pessoa responsável, ela vai te direcionar, ela vai te apoiar. E essa experiência que eles
focam muito sobre o cliente ser o centro, eu vejo que eles também replicam isso quando vai se tratar com um parceiro ou com demandas em geral. Muito legal essa visão, muito legal mesmo. Porque muitas vezes, né, como a gente trabalha na parte de fornecedores, muitas vezes as pessoas não conhecem a essência, né, do fabricante, né? Só assim, vou vender, mas não. Quando se torna um especialista, né, um amante da tecnologia, facilita demais. Tenho duas perguntinhas aqui ainda para a gente finalizar. Essa pergunta é super legal, tá? Qual é o hobby do Gustavo, cara? Tu fica pensando 24 horas tecnologia ou tem algum hobby diferente? Cara, eu tenho muitos hobbies, muitos mesmos. Eu sou uma pessoa bem ativa. Eu gosto de me exercitar, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de andar de bicicleta com meu filho, eu gosto de ir no parque com meu filho, com a minha esposa, a gente passeia bastante. A gente tem sempre quase um hábito ali religioso de final de semana a gente comer uma pipoquinha em alguma praça juntos, então isso são prazeres que eu tenho na vida. Tô sem atualmente, mas gosto muito de jogar videogame. Até pouco tempo eu tinha o PlayStation 4, quem sabe tô vendo de investir e pegar o 5 esse ano. Gosto de jogar um FIFA, gosto de jogar alguns outros jogos de combate ali, né, de tiro e tudo mais. Mas de uma maneira geral, eu gosto de estar em movimento e com pessoas. Eu não sou uma pessoa que vou falar assim, o meu hobby é sentar na rede e ler um bom livro a tarde inteira. Não, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar movimentando. E essas são as coisas que eu tenho mais prazer em fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu já jogou L-Foot? L-Foot? É, é, Ah, é similar ao... não é raiz. Nunca apertou no botão turbo para ficar acendendo a luzinha. Mas você é do tempo do Counter-Strike, do CS. Sim, com Ah, certeza. Winning Eleven também ah. é antigo. Essa Brasfoot turma de novinha aí, computador. essa turma novinha não Vai ficar conhece para o trás. Vai L-Foot, ficar para cara. trás. O L-Foot, para ter ideia, ele era do DOS, né? E a gente já botava o disquete assim e carregava o jogo, aquela tela verde, tinha o botãozinho turbo na época, né? Os computadores. E aí a gente levantava o jogo, eram vários times, né? Da São Paulo, Corinthians, tinha vários times assim. E a gente montava, a gente é o treinador, e aí ficava só aparecendo o placar, né? E na época a gente ficava mais estressado que se divertindo, porque ninguém gosta de perder, né, velho? E aí foi um jogo que marcou minha vida, assim, sabe aquele negócio de, pô, claro que teve o CS, teve outro mais, o Wing Eleven também, pô, joguei muito também. L1 quadrado, né? Pra tu dar a L paletinha lá. quadrado. Rapaz, irmão, vocês Era... estão fera nessa parada. Não E falhava. mas a tal da tecnologia é muito legal nessa parte dos games, né, Gustavo? Porque você vê que, bicho, os games evoluíram muito, velho. Eu acho que ela vai ser, eu acho que a segunda profissão bater na informática, assim, dizer que é uma profissão do futuro, velho. É a parte de construção de games, né? Que é um dos fabricantes bastante também. A AWS investe bastante nessa parte de infraestrutura para games, né? E eu acho muito legal isso, velho. Muito legal mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora eu gostei dessa. Gustavo, nesse processo, né, de jogar videogame, né, de curtir esse processo, tu sempre foi bom mesmo de game ou tu é enrolation? Tipo assim, tu é aquele café com leite. Conta essa história aí. Cara, uma característica minha é que tudo aquilo que eu gosto, eu me dedico bastante, assim. Tu é o Então, brigão. Tu é o brigão. é, tinha um jogo lá na parte do Call of Duty que eu chegava a estar, assim, entre os primeiros em todas as partidas. Quando eu gosto de alguma coisa, eu me dedico mesmo, assim, me vicio. Tem até que me policiar um pouquinho, que às vezes se deixar vai madrugada dentro, assim,
E até compartilhando um pouquinho, o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, que foi herdado ali dos meus irmãos. Aí depois do Super Nintendo veio o Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube, tive o PlayStation 4, e só. E aí tiveram outros Game Boys, outros jogos que eu também joguei no decorrer da vida. Só não peguei Atari, esses aí mais antigos, que é um pouquinho da outra geração. Eu sei o que é, mas não cheguei a jogar. Então, desde pequeno, videogame faz parte da minha vida. Então, eu jogava para valer mesmo. Eu gostava de jogar não era para brincar, não. Eu sou um pouco competitivo. Vou dizer uma vez, o tal do videogame une, né, velho, as pessoas, né? Uma coisa que quando terminou a pandemia, assim, eu senti muita saudade de ter todo mundo junto, né? E o tal do videogame, meu irmão, é cacete, velho, não tem outra. Bota lá, velho, Mortal Kombat, usa lá o... Como é? A Sindel, né? Que é aquela que abre a boca, fica gritando lá, e tal come, usa o Scorpion, o Sub-Zero. E assim, a parte do game, pra mim, foi o que me fez entrar na área de tecnologia, velho. Porque eu jogava tanto, adorava isso. Mas, tipo, eu nunca imaginei que ia entrar nesse negócio, né, velho? E o game faz uma forma de aprender um pouco mais de tecnologia, né? O inglês, tudo vem dos games, né? Com Esse certeza. negócio. Gustavo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, muito legal, não vou ficar naquela bate-papo longo, 1 hora e 10 certinho. Finaliza comigo, Guga, falando um pouco sobre quem é o Gustavo, o dia a dia do Gustavo, como uma fase final, assim, para todo mundo refletir, dizer assim, poxa, velho, às vezes eu reclamo tanto da minha vida, mas eu tenho algo muito importante nela. É com você, meu amigo. Acho que você trouxe um ponto muito pertinente aí no finalzinho da sua fala. Eu acho que esse ponto da gente constantemente estar enxergando o lado bom da vida, de sermos gratos por aquilo que a gente tem, sermos gratos por aquilo que nós somos, da forma que nós somos, não ficar desejando a vida do outro. Você não sabe os fardos e as cruzes que o outro está tendo que carregar para ter aquele frame ali que você está enxergando. Então, saiba que você tem, acho que muitas vezes as pessoas precisam estar ouvindo que está fazendo um bom trabalho, que você pode se cobrar um pouco menos. Eu acho que muito desse Gustavo hoje é um Gustavo que está se cobrando menos, se exigindo menos, levando a vida de uma forma mais leve, mais saudável, buscando o equilíbrio em todas as áreas. Acho que eu ouvi uma vez uma pessoa falando que não tem como você ser um bom funcionário se você não for um bom pai, um bom marido ou um bom ser humano. Então, acho que é importante também você olhar para você mesmo, cuidar de você mesmo, porque hoje em dia a gente tem visto uma crescente enorme aí, né, nos casos de depressão, ansiedade, burnout, principalmente causadas pelo âmbito de profissional, pela essa carreira, pela construção da carreira, por essa cobrança e tudo mais. E eu gostaria que alguns meses atrás alguém tivesse me falado isso. Calma, respira, você está fazendo um bom trabalho, acredita, faz parte, é um processo, tudo faz parte do seu crescimento. Olha para a vida como algo dinâmica, algo encantador e não como algo pesado, não como algo ruim, porque poderia ser muito pior. Isso, com certeza, só de você estar aqui assistindo esse nosso bate-papo, com certeza você já é muito mais privilegiado que muitas pessoas, né? E, obviamente, aqui não é para, eu sou mais, eu sou menos, eu sofro mais, eu sofro mais, e menos. Não, acho que esse não é o ponto, mas nós temos que reconhecer e sermos gratos, porque senão a gente vai viver constantemente infeliz, constantemente insatisfeitos. Então, acho que esse eu deixaria o meu recado aí, que eu gostaria que alguém tivesse me falado, reforçado, né, há alguns meses atrás. Que legal. Pessoal,
Gustavo, eu te agradeço demais esse minutinho, tá? Eu sei que seu tempo é ouro, né? No final da história, a gente para um pouquinho para refletir, né? Porque a gente nunca se questiona, né? Ninguém faz, quem é você, quem é aquilo? Então, assim, muito obrigado pela oportunidade, Guga. Quem quiser Foi um prazer. seguir o Gustavo, vamos embora para dentro do LinkedIn, tá? Eu vou botar aqui, ó, aqui embaixo na tela aqui, ó. Pesquisa lá pelo Gustavo Arcos lá no LinkedIn. Procura ele, troca uma ideia, pessoal. Muito importante o network. O network é fundamental para qualquer área, não é pela tecnologia. A tecnologia é o que a gente vive hoje, mas qualquer área é importante ter um network. Qualquer área faz parte desse processo. E a gente vai deixar isso gravado, né, dentro do YouTube, tá? Dentro do canal lá, 321 gravando, dentro do próprio LinkedIn, dentro do Spotify. Gustavo, a gente vai fazer o Spotify, eu vou pegar o seu áudio, vou botar dentro do Spotify, porque nada melhor do que o Muito cara massa. correr e botar o áudio para ouvir, tá entendendo? E a gente aprender um pouco mais com o lado das pessoas. E, pessoal, quem puder seguir, compartilhar, cara, faz esse processo. Vocês vão estar ajudando o Tiago, as pessoas que vão estar aqui, a valorizar um pouquinho mais esse ponto de ouvir o próximo, dizer, pô, gostei desse negócio que ele falou lá. Pô, isso aqui realmente é verdade. Isso aí eu discordo dele, mas se ele falou é porque é algo diferente. Então, assim, por favor, compartilhem, curtam, né? Se inscrevam nos canais, né, de comunicação. E a gente só tem que agradecer, tá, Gustavo? Muito obrigado por tudo, por toda a sua paciência. Ali aperrei bastante, mas o importante é que você está feliz e eu estou muito feliz. E fique com Deus, meu amigão. Eu te agradeço. Maravilha. Até logo. Obrigado, Thiaguinho, pela oportunidade. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.